Tem um filme que é provável que você não conheça, mas é um dos que mais representa simbolicamente a passagem da velha Hollywood para a nova Hollywood. Fica aí que eu vou falar sobre Targets, ou Na Mira da Morte, e vou explicar o porquê. Bom, olha aí nós de novo, falando desse período sensacional do cinema americano, aí pelos final dos anos 60 e anos 70. Mas antes de seguir, né, dê aquele like aí no vídeo, ajuda aí o Formiga a ter mais relevância aqui no YouTube. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, tá? Bom, esse filme é de 1968, né? Foi dirigido aí por Peter Bogdanovich, né? Realmente dos diretores mais importantes, né, dessa fase da nova Hollywood. Um ano após aí a explosão aí de Bonnie e Clyde, Primeira Noite de um Homem, né? Trazendo já um cinema diferente aí, né? Dentro já, né, do que a gente vai classificar depois como nova Hollywood. Né? Mas o interessante é que muito do que envolve, né, o bastidor desse filme, ele vale ser contado, né? Porque tem muita história boa, né, nesse sentido, além do que ele propriamente representa. Né? Bom, mas primeiro vale trazer um pouco aí do passado do Bogdanovich, né, que é esse diretor aí tão importante para Nova Hollywood. Bom comentar um pouquinho desse passado. Ele era um diretor de teatro, né, no início dos anos 60, né, e ele escrevia críticas aí para a revista Esquire também. No meio dos anos 60, ele muda para a Califórnia, né, e pelo desejo aí, né, de entrar diretamente, né, na indústria do cinema. E nessa época ele encontra o Roger Corman, né, que teve aí papel fundamental, né, na sua carreira e na carreira de diversos outros cineastas dessa época, né, Scorsese, Coppola, Brian De Palma, né, de todos eles o Roger Corman foi um padrinho, né, de iniciação aí para esses grandes diretores aí, né, decolarem a carreira deles, né. Então, aí nessa época o Corman, né, ele convida o Bogdanovich aí para ser um assistente de direção, né, do Anjos Selvagens. Isso foi em 66. Mas antes vale uma menção a esse filme, né, além da própria presença do Bogdanovich aí como assistente, né, porque o filme em si ele é irregular, né, mas é muito interessante ver o Corman trazer um tema de impacto, né, além do que a gente já costumeiramente lembramos do Corman, né, que é o cinema B, né, o cinema de terror, né, gótico, aquele vitoriano, né, ou o cinema de ficção científica. Então aqui ele traz uma visão, né, esse filme, né, através de uma gangue de motociclistas, na verdade, né, inclusive, né, o personagem principal é interpretado pelo Peter Fonda, né, que mais para frente, aí 2 anos depois, não, 2 anos não, de 66 para 69, ele vai interpretar, né, um papel de muito destaque, né, no Sem Destino, que se tornou aí um dos grandes filmes mais lembrados, né, da nova Hollywood. Mas, porém, por mais que o tema também seja, né, motociclistas, né, o Anjos Selvagens é diferente, né, porque ele traz aí uma visão. O Peter Fonda não é um personagem bonzinho, né, todo esse grupo de motociclistas, eles são, parece que eles representam uma parcela americana que diz quererem ser livres, mas de uma forma oposta a pessoas pacíficas, né? Como acontece com o Sem Destino, né? Aqui são personagens que usam bastante de força, de violência, né? Estupram, depredam, matam, né? E até um enterro lá de um dos colegas lá, uma bandeira nazista é usada para cobrir o caixão, né? Então ele tem um outro tema, né, mas não deixa de ser uma crítica também que o Corman traz, né? Então é legal você ver o Corman trazendo já um tema diferente e talvez até mais atual, né, para aquele momento. Então, mas aí interessante, né, porque após o filme, né, do Corman trabalhar com Bogdanovich, o Corman oferece para ele, né, a chance dele fazer o seu próprio filme solo, né, o primeiro. Só que, porém, ele coloca algumas condições que na verdade é a parte interessante aí da história do Na Mira da Morte, né? A situação é que o Boris Karloff, né, ele devia para o Roger Corman 2 dias de trabalho, né? Então aí o Bogdanovich precisava, né, usar o Boris Karloff por esses 2 dias, né, dentro desse seu primeiro filme, né? E para tornar aí um filme completo, também ele precisaria incluir outros personagens, né, e criar uma história também nesse sentido. Então criar um roteiro que encaixasse, né, o Boris Karloff, né, que já era um ator já, né, com mais idade, com outros personagens. Então ele precisava bolar alguma ideia nesse sentido. E também tinha um período, né, não tinha um tempo muito... Ele tinha mais ou menos 3 semanas, 4 semanas no máximo para fazer esse filme. Então, e além desse se virar nos 30, né, vamos dizer assim, ele precisaria encaixar nesse filme cenas de arquivo
do próprio Karloff no filme Sombras do Terror, que é do Corman, né? Eu sei que parece um pouco confuso aqui o que eu tô falando, mas é só para mostrar um pouco dessa salada, né, que o Bogdanovich precisava montar para entregar um filme que fosse interessante, né, que seria o seu primeiro filme, né? Então ele precisava criar esse ambiente aí para gravar com Karloff, né, pouco tempo, usar cenas de arquivo, né, no seu próprio filme, né, do Karloff no Sombras de Terror, e ainda envolvendo outros personagens, né, criar alguma história, né, que pudesse encaixar tudo isso, né. Então aí, né, o Bogdanovich junto aí com a sua esposa, né, que é a Polly Platt, ela viria a ser mais para frente uma grande parceira, né, importante nos filmes do Bogdanovich, incluindo, né, a obra-prima, né, A Última Sessão de Cinema, que já falamos aqui em vídeo, né, você pode aí clicar aí no link para assistir também. E aí o Bogdanovich aparece com uma ideia brilhante, né, metalinguística, de brincar com a própria carreira do Karloff, né, e fazer entrar em uma crítica de si mesmo, né. Então assim a história começa com Karloff assistindo Sombras do Terror, né, e descontente, né, não estava feliz com o andamento, né, da sua carreira, por mais que estivesse aí nos momentos finais da sua carreira, né. E aí o Karloff se dá conta, né, de que não tem mais interesse nesse tipo de terror, né, tá cansado de atuar dessa mesma forma. E aí com isso, né, o Bogdanovich iria encaixar uma outra história junto com essa também do Karloff, né. Então a ideia principal dele, né, e da Polly Platt foi mostrar, principalmente, né, mostrar aí que essa fórmula de terror gótico, né, vitoriano, né, que até poucas décadas atrás, né, reinava, né, no horror, né, no estilo de horror nos cinemas, já era coisa do passado, né? A gente já estava num outro momento, né? Então o público já estava mais interessado, né, em ter um terror mais próximo, né, mais próximo dele, né, mais urbano, talvez, mais atual, né, como também iríamos ver, né, no mesmo ano de 68, o Bebê de Rosemary, ou mais para frente o Exorcista, né, aquilo que é o horror que parece estar próximo, né, da gente. Né? Então parece que o público queria ver mais isso do que ver, né, outros tipos de fazer fábulas de terror. E aí assim, né, o Bogdanovich insere na história um assassino desses de tragédias que a gente costuma ver nos Estados Unidos, né? Aquela pessoa, né, de uma classe média, né, que a gente pouco espera, mas comete aí tragédias, atirando e matando em pessoas, escolas, né, lugares, né, determinados, né, e acaba se matando depois. Né? Na época, o assassino, né, que o Bogdanovich se baseou foi o Charles Whitman, né, que ele tinha realizado uma dessas tragédias aí naquele momento. Então aí o roteiro ele acaba combinando duas histórias, né, uma com Karloff aí em profunda crise, né, profissional, e a outra com um típico jovem americano, né, aparentemente normal, de classe média, de família conservadora, que tem aí um breakdown, né, e mata a sua família e começa a atirar a esmo, né, em outras pessoas. E aí o pulo do gato é fazer essas duas histórias se entrelaçarem, né? Então elas vão se encontrar aí nesse roteiro, né, nessa narrativa. Assim, o que a gente pode falar, né? Que Na Mira da Morte, após você assistir, né? E hoje que a gente tem mais noção, né, do que o que representou esse período da nova Hollywood, a gente vê o Na Mira da Morte assim como um exemplo mesmo de passagem do velho para o novo cinema, né? Tudo isso dentro de uma narrativa só. Né? Então, o personagem, a gente pode levar em consideração que o personagem de Karloff, ele encarna aí a discussão, né, de que os filmes hollywoodianos clássicos, os filmes hollywoodianos clássicos, eles não acompanhavam mais a atualidade, né, e o que o público queria ver. E aí, se a gente discute, né, por gênero, né, que é no caso a gente está falando aqui do horror, né, o exemplo aqui é o horror, o público já estava cansado desse tipo de horror, né, de séculos atrás, né, o horror gótico, né, e o realismo, né, no horror já se fazia mais presente, né? Já era mais interessante para o público naquela época, né? Ficar mais próximo, né? Esse horror mais próximo, né? Como, né, o caso como eu estava comentando, né? Que é essa segunda história, que é esse típico americano de classe média obcecado por armas que resolve atirar em pessoas aleatórias. E isso já estava, provavelmente na época, causando mais impacto,
E aí cabia a pergunta, né? Como realmente assustar os espectadores com castelos mal assombrados, né? Com vampiros, se nos jornais, né? Os jornais locais a gente estava vendo lá serial killers, né? Sendo os nossos vizinhos, né? Então, assim, esse era o real horror da época e que talvez estaria trazendo mais impacto para o público, né? Então, assim, a gente tem, né? No final, um único filme, né? Em um único filme, uma referência simbólica dessa passagem, né, da velha Hollywood para a nova Hollywood, né, que aí a gente já estava vendo um público já interessado em um outro tipo de experiência. E para quem se interessa, né, por esse período, né, como nós aqui do Formiga a gente se interessa bastante, a gente já fez, né, diversos vídeos, né, sobre filmes desse período. O Na Mira da Morte é uma pérola realmente escondida e é um filme obrigatório desta fase. Só uma que eu estava lembrando também, importante comentar, isso é muito comum, né, na carreira, né, de iniciantes, né, como é o caso dele, né, mesmo sem crédito no filme, né, quem refez o roteiro para o Peter Bogdanovich do Na Mira da Morte foi o Samuel Fuller, né, que aí, segundo o próprio Bogdanovich, teve alta importância no resultado final. What turns an all-American boy into an all-American killer? Bom, então é isso. Espero que tenha curtido esse vídeo. Se não deu aí aquele like no início, por favor, faça aí agora para ajudar o nosso canal. Lembrar que temos também, né, uma campanha de financiamento coletivo, que é o Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Lá você pode contribuir para que a gente possa continuar mantendo aí, né, e fazendo esses conteúdos aí para vocês. E é isso. Então, até a próxima. Um abraço.